Olha, pensando nessa questão do crescimento econômico da China, que foi assombroso aí ao longo das últimas décadas, e que até hoje é muito grande, né? O quanto a gente pode confiar de fato nesse crescimento? Porque no PIB, por exemplo, você tem vários dados entrando lá, então esse monte de prédios que foram construídos na China, que viraram cidades fantasmas, saiu estatísticas aí falando que você conseguiria transportar população de países inteiros para morar nessas cidades desocupadas da China, né? 90 milhões de residências lá foram construídas, tudo isso conta pro PIB. E agora tem alguns sendo destruídos, aí conta de novo pro PIB. Então, o quanto disso foi crescimento de fato, dá pra gente avaliar. E um outro ponto é, quem mede esse crescimento na China? Porque tem muita coisa que só o governo lá pode medir. E eu desconfio que se apenas o governo pode medir um certo número, esse faz o número que ele tende a ser quiser, né? usado em prol do governo, no final das contas, né? Essa parte da transparência, como fica? Acho que vale olhar sobre a seguinte lente, né? A gente comentou do contexto que a China é essencialmente rural, super pobre, etc. Então, alguns investimentos que foram feitos destravavam valor quase que imediatamente. Imagina você criar uma estrada onde só tinha terra batida. Imagina você colocar um porto e conseguir desovar produtos. Imagina você entrar com fábricas, você fazer a transição de uma economia rural para uma economia fabril. Então fez sentido por muito tempo e ajudou a China a crescer uma velocidade galopante, né? Só que não necessariamente o que trouxe a China até aqui é o que vai levar a China adiante. Você já tem agora centenas, se não milhares de portos. Será que se você lançar mais um porto vai destravar tanto valor assim? Não. Mais uma estrada? Mais um prédio? Então, isso ajuda a compreender a visão do governo, que o crescimento não está mais ancorado quantitativamente, mas qualitativamente, né? Então, o que a gente vê hoje? Que ela está focando em fatores de crescimento como inovação tecnológica, serviços, então mais uma transição da economia fabril para uma economia de serviços, e demanda interna. Olha só, 1,3, 1,4 bilhão de pessoas na China, olha o potencial de consumo de demanda interna, com certeza. né? E ainda uma população que está ganhando o poder de compra, a renda per capita está crescendo, a classe média está em ascensão, então é uma força muito grande. Quando a gente olha a China de alguns anos para cá, o PIB sempre foi muito dependente das exportações, né? 35% do PIB da China era focado em exportações. Hoje já caiu para 18%. Então está cada vez menos dependente das exportações e cada vez mais apoiada nesses pilares: desenvolvimento tecnológico, serviços e demanda interna. A gente falou dos Estados Unidos, né? Quando a gente levanta a ideia de startups, inovação, o caldeirão, né, das startups, que lugar que vem à nossa mente? Estados Unidos. Estados Unidos. Vale Israel, né? Califórnia. Israel Vale é isso. forte. Hoje o burburinho de venture capital está acontecendo na China. Ela tem liderado várias frentes, áreas de e-commerce, de gaming, 5G. A 5G tá rolando leilão pelo mundo aí, mas vários países queriam proibir a China de participar, por medo da questão de dados, né, de estarem pegando. Hoje os Estados Unidos, eles produzem em torno de 48% dos unicórnios. A China já vem na cola com 35% dos unicórnios. Caramba, quase todos então estão nesses dois países. É o burburinho. Se você for olhar as novas startups, as fintechs, o venture capital, a China está em primeiro lugar nas fintechs. A China sozinha supera Estados Unidos e Alemanha somados. Para quem não sabe o que é unicórnio, é como se fosse a top startup. É quando vale mais de $1 bilhão. Eu sempre Exatamente. esqueço o número, mas é a melhor, a mais fodana. Então, é só olhar a tendência. A China é o caldeirão. É o novo epicentro desse movimento de inovação e tecnologia do mundo. Então, se você for um empreendedor, o primeiro lugar que você tem que olhar para testar a sua ideia ou para ganhar capital é na China. É ali que está acontecendo, né? Então, sem dúvida, esse modelo de crescimento ele está se transformando, cada vez mais apoiado em qualidade, inovação tecnológica. Olha o contraste, a gente falou do WhatsApp ou das ferramentas, das plataformas que não estão disponíveis na China, né? Mas quais são as grandes big techs hoje? As que substituíram as que não estão disponíveis lá. Elas estão na China. O TikTok é chinês. O TikTok da ByteDance, que é uma empresa chinesa. Não sei se depois a operação foi vendida fora de lá, mas eles proíbem o WhatsApp, aí tem o WeChat.
Eles proíbem a Amazon, mas tem o aliás, Alibaba. o WeChat é muito superior ao WhatsApp. É um serviço que inclui um eBay, um LinkedIn, enfim, Tem tudo dentro de é uma ferramenta. um aplicativo muito poderoso. Pois é, eles proíbem alguns para criar os deles depois. Então pensa, se você for investir, não estou induzindo a uma resposta, mas para refletir mesmo, se você for investir, você gostaria de estar mais posicionado nas gigantes americanas ou nesses foguetinhos chineses? Quem vai dominar? Quem são os future leaders? A liderança futura na tecnologia. Chegaremos nessa parte. Eu ia dizer que o Bruno tem uma Minha tese opinião é um pouco meio diferente assim da estranha. sua. Mas eu só queria agregar que as empresas chinesas têm uma grande vantagem também, né, que tem a ver com isso. O uso de dados nos Estados Unidos, né, na Europa, é muito mais regulamentado, obviamente. Agora isso aos poucos vai mudar, mas nos últimos anos, né, o Didi, por exemplo, que é o Uber chinês, teve total liberdade para acessar os dados dos seus usuários e, em função disso, conseguiu desenvolver produtos com muito mais facilidade, porque não encarou nenhuma preocupação, por assim dizer, sobre questões de privacidade, etc. E muitas vezes o governo chinês conseguiu ter acesso para dizer, olha, está tendo muita demanda para corridas desse lugar para um outro bairro. Vamos, então, dobrar o número de conexões de ônibus que circulam lá. Então, no quesito cidades inteligentes, cidades sustentáveis... Tá querendo dizer que eles têm todo o acesso, então isso é pro bem. Não, digo, é muito problemático. O que eu digo é, Mas do nesse ponto de vista aspecto- de crescimento lógico, e de tudo tem um lado desenvolver bom, produtos obviamente. que atendem, Aham. e de certa maneira o TikTok é produto disso. Sim. Né? Do ponto de vista tecnológico, é mais sofisticado do que o Instagram. Não, dizem que o algoritmo do TikTok... É É que eu perfeito. consumo muito pouco o TikTok. Mas o que eu fiquei assombrado lá, eu criei meu perfil esse ano. E não fiz uma dancinha ainda. Que fique bem claro. Que coisa, irmão. Só coloquei trechos do podcast. Já tá com 500 mil seguidores lá. E outro dia, encontrei uma moça que ela falou, eu te sigo no TikTok. Eu falei, mas por que no TikTok? Daí ela falou, é a rede que eu mais gosto. Inclusive, eles bateram há pouquíssimo tempo a métrica de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Estão colados no Instagram, que tem 1,5. Facebook ainda é o líder. Eles passaram o YouTube em tempo de tela. Então você pega o tempo de tela mensal que uma pessoa fica no YouTube, gira em torno de 22 horas, na média. E no TikTok ficou em 24. E ela falou que gosta de lá porque o algoritmo mostra pra ela o que ela quer ver, mesmo que ela não saiba que ela quer ver ainda. Ela fala, nossa, você consegue assistir assustador vídeo? também, mas funciona. Pois é. Daí você fica lá pra sempre em looping, porque ele só mostra o que você gosta. Tá Exatamente. doido. Eu não consumo TikTok ainda.